Tudo que acontece fora de nós é um reflexo do que acontece dentro de nós mesmos. Quem sabe, sabe, me conhece e gosta. Se me criticarem, eu viro as costas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ângela Eterna e seja bem-vindo para mais um vídeo. E eu estou de cabelo diferente de novo. Meu Deus do céu, gente, tomara que esse cabelo cresça, pelo amor de Deus. Mas estou aqui para trazer um conteúdo que eu estudei, para trazer esse conteúdo e eu evoluí depois desse conteúdo, porque tudo é babadeiro, gente, babadeiro demais. Mas tem tudo a ver com os conteúdos que eu trouxe anteriormente. Mas agora tem a ver com lei da suposição, né, gente? Então, vamos lá. Princípio do espelho. Como eu já disse, né, no começo do vídeo, nossa vida, né, é um reflexo do que a gente tem dentro de nós. Do que acontece fora, é um reflexo de nós. E bom, quando eu estava estudando, né, eu fiquei assim, focado com esse conteúdo, né, com esse coisa, porque eu fiquei assim, né, isso é tudo um reflexo do que acontece dentro de nós. Alguns traumas da gente também é um reflexo do que acontece dentro de nós. E aí eu fiquei tipo assim, eu fiquei meio assim, eu acho que não, porque se fosse um neném, e aí aconteceu um trauma na vida de um neném. O neném pensou isso? Ele não pensa isso. E aí, eu assim, pensei, mas aí a gente vai ter outras coisas pra gente conversar. Mas por enquanto a gente tem que explicar, né? Explicar, né? A gente primeiramente tem que explicar. Depois a gente vai entrar no quesito filosofia, né? Gente, o negócio, né? O princípio do espelho é literalmente isso. A nossa vida é um espelho. A nossa realidade é um espelho. Tudo que a gente faz, a gente sente, que a gente crê, tudo que a gente pensa, tudo acontece aqui. Vai acontecer do lado de fora. Então, situações, coisas, tudo que vai aparecer do lado de fora é coisas que a gente tem que resolver aqui dentro. E, por exemplo, o espelho te dá mais do que você pede, né? Então, tudo que você crê. Então, se você crê que você é uma pessoa de má sorte, aqui dentro, você crê que é uma pessoa de má sorte, você vai receber mais disso, de situações do lado de fora, entendeu? Então, na sua realidade. Isso é basicamente o princípio do espelho. Basicamente. Resumir, o princípio do espelho basicamente é isso. Agora, como que você muda? Porque a gente tenta mudar muito o reflexo do espelho, que é, por exemplo, sei lá. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que ganha pouco, eu ganho pouco e mesmo eu trabalhando muito, eu continuo ganhando pouco e a minha vida financeira eu não consigo ganhar mais, ou eu sou uma pessoa que quer ser mais desejado, etc, ou tento ser mais gentil, e etc. É assim. Aí você tenta mudar sempre o reflexo da sua vida, entendeu? Você tenta mudar o reflexo, ou seja, as coisas da sua vida, entendeu? Sempre a realidade da sua vida, entendeu? A realidade. Mas você não muda você, entendeu? Que é a pessoa por trás do reflexo, que é você mesmo. Ou seja, você não muda internamente, você não muda as coisas que você pensa, suas crenças, tudo. Você não muda nada.
Ou seja, você continua pensando que você só ganha pouco, que você só trabalha e nunca consegue alcançar um cargo maior. Você continua pensando que você não é uma pessoa desejada. Enfim, você continua pensando aquelas mesmas coisas sobre você e continua repetindo aquilo intensamente. E o que? Aquilo continua gravado na sua cabeça, ou seja, a sua realidade reflete aquilo e continua refletindo aquilo. Você sempre continua tentando dar o reflexo, mas nunca você, entendeu? Ou seja, o espelho sempre vai te dar mais daquilo que você acredita, entendeu? É aquilo que eu acabei de falar. E tudo, o espelho, ele simplesmente reflete tudo do que você acredita, crê e tudo que você pensa internamente, entendeu? Então você tem que mudar você. Se algo externamente causa forte emoção em você, ou seja, teve um conflito muito grande com uma certa pessoa, ou teve alguma ocasião que te causou uma grande emoção, ou qualquer coisa do tipo, é algo que pode ser trabalhado dentro de você, talvez, entendeu? Talvez é algo que a sua realidade, que tudo que você tá te refletindo dentro da sua realidade, entendeu? E aí você tem que trabalhar dentro de você, entendeu? Então, é isso, basicamente. E, bom, tem alguns tópicos também, né? Que agora eu vou ter que ler no meu caderninho, gente. Meu caderninho maravilhoso. Que é a projeção psicológica. Gente, avisando que eu vou ler muito mal agora porque a minha letra é horrível. E não porque eu leio mal, é porque a minha letra é horrível. Não que a minha letra seja horrível, e sim é porque eu escrevo muito mal quando eu tô, estudando ou anotando alguma coisa assim do nada, sabe? E a minha letra geralmente não é ruim, assim. Bom, a projeção psicológica é aversões ou defeitos que percebemos intensamente nos outros podem ser falhas que não reconhecemos em nós mesmos, atuando como mecanismos de defesa. Isso é uma coisa que, assim, eu não sabia. Quando eu tava estudando sobre isso, eu fui até falar com uma amiga minha, uma prima, na verdade. Ela é minha prima, mas ela é minha amiga também. E aí eu fui falar com ela, cara, eu não sabia disso. E ela falou, eu sabia, como você não sabia disso? E aí, tudo que você tem uma irritação, sabe? Aquela pessoa fica fazendo tal coisa que você vê tão irritado, mas ninguém se irrita com aquilo. Mas você se irrita muito com aquilo. Talvez seja algo que você tem que resolver internamente. Até vou sair do vídeo aqui. É algo que você tem que resolver internamente, sabia? Entendeu? É algo que, sei lá, né? Também tem a autorresponsabilidade, né? Que eu já falei sobre, né? Mas a realidade não cria a si mesma. Ela reflete estados de consciência, mudar o interior, atitudes e crenças, altera a realidade exterior. Ou seja, autorresponsabilidade. De novo, galera, tudo que você cria, tudo que você crê, tudo, ela muda a sua realidade. Então tudo que você crê, pensa, vai mudar a sua realidade, irmão. Então talvez seja a sua culpa. Eu acredito que eu postei, gente. Então, próximo é o posto de sombra. As pessoas ao redor funcionam como espelhos vivos, permitindo ao eu enxergar o que lhe falta para atingir a totalidade, muitas vezes através de situações desconfortáveis ou conflitos. Ou seja, muitas pessoas que aparecem na sua vida aparecem para te ensinar alguma coisa.
Ai, gente, muitas delas que, tipo, aquelas pessoas que aparecem e depois saem da sua vida, geralmente, essas pessoas só aparecem pra... sei lá, gente, elas aparecem só pra te ensinar alguma coisa mesmo e te mostrar alguma coisa que tá te afetando aí dentro, que você tem que mudar. Então, é isso, gente. Talvez é isso que esteja te afetando aí, que você tenha que mudar. E o que você pode fazer, né? É uma ferramenta de autoconhecimento. Questionar aquela situação. Tipo, ó, isso eu nem vou ler, porque isso é fácil de decorar. Então, ó, com tudo isso que eu te falei, como que você pode, ó, sei lá, apareceu uma situação na minha vida complicada, senta, você fala assim, depois de você chorar, espernear, você fala assim, o que isso pode estar acontecendo, por quê? Entendeu? Você pensa, olha, eu posso estar com alguma coisa aqui dentro de mim, que essa situação, entendeu? Ó, então você começa a, sei lá, você começa a pensar, e falar, entendeu? Entendeu? Evolua, entendeu? Evolua a tempo. Agora, momento filosofia. Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu quando eu tava estudando, eu fiquei assim, meio tipo, e aqueles traumas que a gente tem, sabe? Quando é criança, ou quando você realmente não sabia disso, ou quando é um trauma muito forte que você não teria como pensar sobre, tipo uma agressão, ou enfim, algo do tipo. Como você teria como ter externizado isso, né? Exteriorizado isso, não sei como falar isso. Então, eu cheguei no ponto de que realidades coexistem. Então, elas meio que outras realidades de outras pessoas coexistem com a nossa. E elas, às vezes, se batem, né? E às vezes elas se batem, elas causam traumas. Então elas também estão aprendendo. Então às vezes elas causam traumas nas outras pessoas. Infelizmente elas são pessoas que não evoluíram, ou elas estão com vários problemas e elas, né, causam problemas para outras pessoas. Infelizmente é aquilo. A gente não tem como controlar as outras pessoas, né? A gente só tem como controlar o que é nosso, né? Então a gente só tem como controlar a nossa reação das outras pessoas, né? Então, aí elas coexistem, e aí o que a gente faz com aquilo que aconteceu? A gente evolui. A gente não fica ressentido, né? E é isso. Infelizmente, traumas têm que ser levados para terapia, façam terapia, tá, gente? Façam terapia. E bom, próximo é como manifestar com isso. Por quê? Né? É isso que a gente quer saber, né, gente? Como manifesta com isso? Bom, gente, eu vou ter que ler aqui, mas eu vou ter que ir fazendo. A gente vai entrar na parte do subconsciente, né? Que aí tudo esse negócio, esse princípio do espelho é tudo baseado no subconsciente. Nosso subconsciente, né? Nossa cabecinha aqui tem um subconsciente. Nosso subconsciente é burro. Ele é meio burro, ele literalmente só faz o que a gente manda. Literalmente ele só faz o que a gente manda. Se a gente falar pra ele que a gente é uma batata e a gente falar todo dia que a gente é uma batata, ele vai acreditar que a gente é uma batata, entendeu? Ele acredita, mas o nosso consciente, ele é consciente.
Entendeu? Ele é consciente e ele nos auto-sabotoa. Ou seja, que a gente fala assim, a gente auto-sabotoa a gente, né? Então a gente fala assim, ó. Ele fala assim, é aquela vozinha que a gente fala assim, ai, a gente tá manifestando, a gente fala assim, ai, eu tenho uma casa. Aí ele fala assim, mas com que dinheiro que você conseguiu essa casa? Eu bati meu joelho no negócio ali. Mas ele é esse cara, entendeu? Ele é essa vozinha. Esse é o consciência nossa. Ele é o nosso consciente. O subconsciente, ele só recebe informações. Então, ele só recebe e ele confirma qualquer coisa. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Eu não tenho uma pedra, mas eu aprendi esse negócio num dia que eu tava num parque. E eu estava estudando com... Eu estava lendo, na verdade, um livro do Neville Gordon. Eu não sei falar o nome dele, mas eu só sei falar o Neville. O resto a gente fala. Mas eu não tenho uma pedra. Mas ele não usou uma pedra. Ele não usou esse negócio. Eu estava coisando e aí eu aprendi isso porque eu tava com uma pedra na mão e eu fiquei pensando, ai, se essa pedra fosse uma maçã, enfim. Então finge que isso é uma pedra, tá? Esse clipe de papel é uma pedra. E aí, ele é uma pedra, tá bom? Eu tenho uma pedra aqui na mão. Tem uma pedrinha bonitinha, eu não sei, cara, deixa eu pegar uma coisa que pareça mais com uma pedra. Porque senão... Calma aí, gente, calma aí, deixa eu achar um negócio que pareça mais com uma pedra. Bom, isso aqui é uma bolinha do meu cachorro, então vai ser mais parecido com uma pedra, né? Então, eu vou ensinar pra vocês o que é manifestação, tá? Ó, isso aqui é uma pedra. Finge que é uma pedra. E aí, eu vou manifestar que ela é uma maçã. E aí, todo dia eu vou falar pra ela, eu vou falar pra mim, né? Isso aqui é uma maçã. E eu quero... ela é uma maçã. Que maçã vermelha. Ela é uma maçã vermelha. Ela é uma maçã... sei lá, uma maçã vermelha que tem um negócio que ela não tem bicho, ela não tem um negocinho, cabinho marrom. Não sei, ela é uma maçã redondinha. Não sei, é uma maçã. E eu afirmo todo dia que é uma maçã. Nosso subconsciente vai olhar que todo dia eu tô falando que essa pedra aqui é uma maçã. E ele vai falar, isso aqui é uma maçã. Nosso consciente vai olhar e vai tentar nos sabotar, né? Vai falar, não, isso aqui é uma pedra. Mas a gente vai continuar. Não, é uma maçã, uma maçã, uma maçã, uma maçã, uma maçã, uma maçã. E aí o nosso subconsciente vai falar, é uma maçã. E aí? Mas aquela pedra, no caso dessa pedra, vai se transformar instantaneamente em uma maçã? A resposta é não. Na nossa realidade, no nosso 3D. O que é 3D? A terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? É o nosso mundo material. Que é esse aqui, ó. O nosso mundo material, ó. Que a gente consegue encostar. Entendeu? O mundo das ideias, que é a nossa mente, é o 4D. Que eu acho que é o 4D, não sei falar. Eu ainda tenho que... Eu só sei 3D, 4D, eu acho. Não lembro. Na nossa realidade física, né? Ainda não vai ser uma maçã, né? Não vai se transformar instantaneamente. Mas na nossa mente, né? Na nossa realidade, que é da mente, ela já é uma maçã, porque o nosso subconsciente já falou que é uma maçã. Ela já decidiu que é uma maçã, entendeu? Ou seja, de repente,
quanto menos você esperar, você vai ganhar uma maçã. É claro que aquela pedra vai continuar lá, mas você vai ganhar uma maçã. Entendeu? É isso que é manifestação. Do nada você vai ganhar uma maçã. Quando você menos esperar. Na nossa mente funciona assim. É simples. Quando você vibra na vibração que você já tem, você já ganhou, e você decide dentro de si que aquilo já aconteceu, você já tem, no caso. Você já tem. Na sua mente já tem. Ou seja, aquela se já na sua mente já tem, já instantaneamente você já tem. Ou seja, na coisa, aqui ó, no físico, você não tem, mas ele pode acontecer. E aí, o tempo é uma ilusão, porque o tempo foi inventado por nós, entendeu? O tempo foi inventado por nós, os dias, assim, o calendário só foi pra facilitar mesmo, porque o tempo é uma ilusão, gente. É isso. Quanto menos você esperar, ó, parece. E a ansiedade e as coisas, tudo isso não importa, porque você já tem. Quando você decide que você já tem, a sua realidade reflete, entendeu? Então, quando você decide interiormente que você já tem. E aí reflete na sua realidade física. E isso que é o princípio do espelho. Um negócio bem básico. Entendeu, gente? Eu enrolei bastante nesse vídeo porque eu tava assim, tentando explicar de um jeito fácil pra vocês. Mas é isso, gente, bem básico. E bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso. Beijinhos e até a próxima.